A jaula de luz, parte 3. O tempo não parou. Mas para Ren, ele se esticou como um elástico prestes a arrebentar. Ele viu a esfera de fogo branco sair da ponta do cajado de Valorian. Viu o rosto de Elara, paralisado pelo choque da traição, iluminado pelo brilho da própria morte iminente. Não havia tempo para correr. Não havia tempo para empurrá-la. Coma, Ren ordenou mentalmente. A sombra aos pés de Ren não deslizou pelo chão. Ela explodiu para cima e para frente, materializando-se em 3 dimensões. O arauto do vazio surgiu entre Elara e o fogo, uma parede de escuridão oleosa com dentes brancos e irregulares. Lançou a bola de fogo, capaz de derreter o aço reforçado de um tanque. Colidiu com a massa negra. Não houve explosão. Houve um som de sucção úmida, como alguém tomando sopa ruidosamente. A escuridão engoliu a luz. O fogo desapareceu dentro da boca, sem fundo do arauto. O salão mergulhou na penumbra novamente, iluminado apenas pelo brilho azul do diapasão. Valorian recuou, tropeçando na própria capa. O cajado tremeu em sua mão. Que é isso? Ele olhou para a criatura amorfa que protegia sua filha, e depois para Ren, cujos olhos eram 2 abismos negros, um demônio do vazio. Aqui, no meu santuário. Elara estava no chão, tremendo, olhando para as costas da criatura que a salvara. Ela podia sentir o frio irradiando dela, uma aura de morte absoluta. Mas aquela morte a havia protegido da fúria de seu próprio pai. Ren caminhou para o lado de sua sombra. O arauto encolheu, tornando-se um manto flutuante de escuridão sobre os ombros de Ren. Não sou um demônio. Valorian menos, disse Ren, a voz distorcida pela sobreposição do monstro. Sou a consequência do seu mundo barulhento. Valorian soltou um grito inarticulado de ódio. Abomina? Oh, eu vou purificar este lugar, mesmo que tenha que queimar a mansão inteira. O grão-maestro levantou o cajado para o teto de vidro. Sistema de defesa solar. Ativar protocolo ômega. O diapasão mestre, atrás dele, mudou de cor. Do azul calmo passou para um vermelho furioso. As runas no chão do salão acenderam. Alerta. Detive. Grão-maestro fase 2. Sobrecarga harmônica. O inimigo está drenando o escudo da cidade para usar como arma. Vex saiu de trás de uma coluna, gritando. Ren! Ele está puxando a energia da barreira. Se ele disparar isso, não vai sobrar nem cinzas de nós. E a barreira da cidade vai cair, deixando os serafins entrarem. Ren olhou para Valorian, que flutuava agora, envolto em um tornado de luz e som. Ren podia absorver magia sim, mas havia um limite. O arauto era um recém-nascido. Tentar comer a energia de uma cidade inteira faria Ren explodir como um balão. Ele precisava interromper a conjuração. Elara, Ren gritou, sem olhar para trás. Ele está usando a frequência da casa. Corte a conexão. Elara ainda estava no chão, as lágrimas secando no rosto. Ela olhou para o pai, que agora era apenas uma silhueta de loucura, e depois para Ren, o monstro que a salvou. Ela fechou os olhos e bateu as palmas das mãos no chão de mármore. Ressonância. Desarmonia de raiz. As plantas do jardim invadiram o salão. Raízes grossas e espinhosas estouraram o piso de mármore, não para atacar Valoria, mas para atacar os cristais condutores no chão que alimentavam o feitiço dele. Crack. Smash. As raízes esmagaram os geradores de mana. A luz, ao redor de Valorian, falhou. Ele despencou do ar, o feitiço interrompido pela metade, caindo de joelhos na plataforma. Não. Valorian uivou. Minha música, minha obra. Ren não hesitou. Ele usou o mimetismo das sombras para cruzar a distância em um piscar de olhos. Ele apareceu na frente de Valorian. O grão-maestro tentou levantar o cajado para um último golpe desesperado. Ren segurou o cajado com a mão nua. A madeira mágica apodreceu instantaneamente ao toque da entropia. Acabou a música menos. Ren disse. Ele deu um soco direto no rosto de Valorian. Não um soco mágico. Um soco físico, reforçado pela brutalidade do arauto. Valorian apagou antes de cair no chão. Inimigo neutralizado. Grão-maestro. XP obtido 2000. O silêncio voltou ao salão. Apenas o zumbido instável do diapasão mestre permanecia. Ren se virou. Vex estava desarmando o painel de controle do diapasão. Elara estava de pé, olhando para o pai inconsciente com uma expressão vazia. Ele está vivo, disse Ren. Mas não vai acordar tão cedo. Elara assentiu, limpando o rosto com as costas da mão suja de terra. Ele morreu quando tentou me matar. Vamos pegar o núcleo e sair daqui. Vex puxou uma alavanca. O cristal gigante se soltou da base, encolhendo magicamente, até ficar do tamanho de um bastão pesado. O escudo da cidade lá fora piscou,
tornando-se translúcido. A barreira está instável, avisou Vex. Temos talvez 20 minutos antes que ela caia totalmente, e os serafins percebam que o gerador sumiu. Precisamos de uma nave. O hangar privado fica no telhado, disse Elara, assumindo o controle novamente. Temos o vento solar, a nave mais rápida da frota pessoal dele. Eles correram para as escadas. No telhado da mansão, o vento era forte e cheirava a queimado. A nave Vento Solar era uma beleza de design aerodinâmico, feita de metal prateado e vidro curvo. Mas eles não eram os únicos no telhado. Uma luz dourada desceu do céu, bloqueando o caminho para a nave. Não era um serafim completo. Era um querubim de rastreio. Uma esfera de olhos e asas, do tamanho de um carro, girando e emitindo um som de sirene insuportável. Inimigo detectado. Querubim vigia Rank B. Objetivo: ele está marcando sua posição para o ataque orbital. A criatura não atacou diretamente. Ela começou a emitir um feixe de luz vermelha que travou no peito de Rain. Ele está marcando o alvo, gritou Vex. Se esse feixe ficar em você por 10 segundos, um serafim vai disparar lá de cima e vaporizar a mansão inteira. Rain olhou para a nave a 50 metros de distância. Olhou para o querubim, flutuando no meio do caminho. E olhou para o contador regressivo em sua visão. Tempo para o impacto orbital. 10. Eles precisavam entrar na nave, mas não podiam entrar enquanto estivessem marcados. O querubim precisava ser destruído ou cegado. Agora, a jaula de luz. Parte final. O tempo para o impacto. 7. 6. Rain gritou, sua voz cortando o vendaval do telhado. Espelhos. Faça um espelho agora. Elara não perguntou o porquê. O instinto de Hanks assumiu o controle. Ela jogou as mãos para frente, não invocando raízes de madeira, mas videiras de cristal lunar, uma flora rara que crescia apenas sob luz estelar, direta. As videiras brotaram do chão de concreto em uma explosão de velocidade, entrelaçando-se no ar diante de Rain, até formarem uma parede multifacetada, lisa e translúcida, como diamante. Tempo para o impacto. 4. 3. O feixe de marcação vermelho do querubim atingiu o prisma de cristal. Reflita, Elara gritou, girando os pulsos. As videiras se contorceram, mudando o ângulo do prisma. O laser vermelho, que estava pintado no peito de Rain, foi refratado violentamente. O feixe dobrou 90 graus, bateu em outro cluster de cristal e disparou de volta para cima, direto, para a lente central do querubim. A máquina divina soltou um guincho eletrônico de confusão. Erro de alvo. Autodesignação confirmada. O querubim tentou desligar o sinal, mas era tarde demais. O sistema orbital já havia recebido a confirmação de disparo. Tempo para o impacto. 0. O céu acima dele se abriu. Não houve som no início. Apenas uma coluna de luz branca e sólida, grossa como um prédio, descendo da estratosfera. O feixe orbital atingiu o querubim. A máquina foi desintegrada instantaneamente. A onda de choque térmica varreu o telhado, jogando Rain, Vex e Elara no chão. O calor era tão intenso que derreteu o piche do terraço. Elara! Ah! Corram! Vex berrou, levantando-se e puxando Elara pelo braço. A coluna de luz não parou no querubim. Ela continuou descendo, perfurando a ala leste da mansão Valorian, como se fosse papel. O prédio inteiro gemeu, a estrutura colapsando sob o peso da ira divina. Eles correram para a rampa de lançamento. A nave Vento Solar estava lá, seus motores de mana já zumbindo em marcha lenta devido à proximidade com a chave biométrica de Elara. Ren saltou para a asa da nave e deslizou para a cabine aberta. Ele se jogou no assento do copiloto. Vex e Elara pularam atrás. Tira a gente daqui! Gritou Ren. Elara bateu a mão no painel de controle. Decolagem de emergência. A nave disparou para o céu. A força G os prensou contra os assentos. Atrás deles, a mansão Valorian explodiu. Não foi uma explosão de fogo, mas de luz, sagrada, apagando o legado da família de Elara, da face de Silen. Eles subiram, rasgando as nuvens. A barreira da cidade, enfraquecida pela remoção do núcleo do diapasão, apareceu diante deles como uma parede de vidro trincado. Vai bater! Gritou Vex, cobrindo os olhos. Rin colocou a mão no painel da nave. Atravessa. Ele injetou uma onda de dissonância nos escudos da nave, envolvendo o vento solar em uma aura de entropia. A nave colidiu com a barreira. Crash! O som de 1000 taças de cristal quebrando ecoou pelo casco. A nave tremeu violentamente. Alarmes dispararam. Faíscas choveram na cabine. E então... silêncio. Eles estavam fora, o céu negro,
estrelado se estendia infinitamente. Abaixo deles, a cidade flutuante de Silem brilhava. Uma ilha de luz cercada por uma cúpula dourada, agora selada novamente. Ren soltou o cinto de segurança. Seu coração batia devagar, pesado. Missão cumprida, fuga de Silem. Item-chave obtido. Núcleo do diapasão mestre. Aliada, confirmada. El Aran XP total do, obtido a 8.0. Level up. Up. Ren subiu para o nível 7. Elara soltou o manche. Ela olhou para trás, vendo sua casa se tornar um ponto distante. Ela não chorou. Seus olhos estavam secos e frios. Ela havia perdido tudo. Família, casa, status. Agora, ela era uma renegada. Para onde vamos? Ela perguntou, a voz vazia. Vex estava no banco de trás, abraçando a mochila com o núcleo como se fosse um bebê. Estamos voando às cegas. Se ligarmos o transponder, os serafins nos acham em segundos. Precisamos de um porto seguro. Ren olhou para o espaço vazio. Então, ele sentiu o cubo em seu bolso, a caixa de Pandora vibrar. Não vibrar! Puxar, como uma bússola. Ele tirou o cubo. O objeto flutuou de sua mão e projetou um feixe de luz negra no para-brisa da nave, apontando para baixo. Não para outra cidade flutuante, mas para o abismo abaixo das nuvens. Para a superfície? O que tem lá embaixo? Perguntou Ren. A superfície? Vex franziu a testa. Ninguém vai lá, Ren. É um cemitério. Monstros gigantes, tempestades de éter. Ruínas da Era Antiga. É onde a música é distorcida. Dizem que quem desce nunca mais sobe. É exatamente por isso que eles não vão nos procurar lá, disse Ren. E o cubo está apontando para lá. Nova região descoberta, o berço do silêncio superfície.